Em nossa última luta, nós tivemos Rei do Sol contra o Rei Leônidas de Esparta, com o vencedor sendo Apolo, o Rei do Sol. E para essa luta de agora, a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que o Kita Souji e... Olha, tá soltando fogos aqui, desconsiderem. Do que... E o Susanoo no Mikoto. Pra quem não sabe, o Okita Souji, ele é um personagem histórico do Japão. Ele foi meio que um policial, sabe? Um policial samurai. E o Susanoo, acho que não tem como você não conhecer, principalmente se você vê Naruto. Mas ele é o deus dos trovões na mitologia japonesa, tá? E assim, esse episódio, pra mim, foi um dos melhores em questão de desenvolvimento da história de Record of Ragnarok. Por quê? Porque eu achei que eles entraram mais no mundo de Shumatsu no Valkyrie. Mas eu vou falar para isso lá no final do vídeo, tá? Porque aqui eu vou me concentrar mais na luta que eles tiveram do que no desenvolvimento da história. O mais interessante de tudo isso é que a gente tem, um pouco antes da luta começar, a Brunilda e o Loki tendo uma conversa. E lá no final mostra uma coisa estranha do Loki. Ele parece que gosta um pouquinho da Brunilda, eu achei isso esquisito. Ele parece que se apaixonou. O cara é meio doido da cabeça, mas tudo bem. Aí a gente vai pra introdução do Susanoo, que é uma introdução muito foda, tá? Ali mostra um pouco de ele ter lutado contra a Yamata no Orochi, mais um monte de coisa. E também temos, obviamente, a intro do Okita, que era um cara muito conhecido por fazer parte da força policial. E tipo, ele não podia, como é que eu posso dizer? Ele não podia lutar muito porque ele tinha uma certa doença dentro dele. Isso acabava impossibilitando ele de dar tudo de si. E quando a luta começa, os dois têm uma conversa muito curta ali se conhecendo, mas é porrada. E parte a porrada. O Okita já vai pra cima com a espada, o Suzano já entende as coisas, já dá uma desviada, mas é legal. O ataque do Okita é tão forte que ela acaba desembainhando a espada do Suzano. Ela quebra a bainha da espada. Aí ele acaba tendo que sacar a espada sem muita escolha, né? E o Suzano, ele é muito forte mesmo. Ele bota pressão em todo mundo, no Okita e na plateia inteirinha. O cara bota ali só uma pose de espada simples assim, ó. E aí já é o suficiente pra dar uma briga lá na plateia, porque é pose de esgrima. Ah, não, é outro tipo de pose. Ah, é não sei o que. E dá um barraco bonito. Enquanto esses dois estão lutando, tá rolando lá treta sobre os deuses primordiais, incluindo o Buda, o Odin, o Beelzebub. O Beelzebub ele meio que protegeu o Buda ali, e o Buda acaba sabendo que foi o Bel que trouxe o Radium de volta à vida. Não se apeguem tanto a esses detalhes de deuses primordiais, que lá no final do vídeo eu vou dar uma entrada nessa parte, ok? Mas por enquanto eu tô focando mais, assim, no básico. E o Buda e o Bel, eu acho que eles vão se aliar mais lá pra frente. Eu tenho essa pequena intuição. Não sei, pode ser que eu esteja totalmente errado, mas eu ainda acho que vai acontecer uma grande guerra. Tô achando tanto que o Record of Ragnarok, eu não tô achando que é só pra defender a humanidade. Tô achando que é pra escolher guerreiros pra lutar contra umas coisas assim pesadas, sabe? Mas voltando aqui pro foco do vídeo, que são as lutas. E nessa luta, o Suzano e o Okita tá bem equilibrada a luta entre os dois. Porque uma hora o Okita bate, outra hora o Suzano bate. E assim eles vão ali dançando da maneira deles. Só que chega um momento da luta que as coisas ficam críticas. Porque o Okita é muito forte e o Suzano também é. Os dois eles nunca puderam dar tudo de si na luta, porque não tinha como. O Suzano ele nunca chegou no seu ápice porque ninguém conseguia bater de frente com ele. O mesmo vale pro Okita, ele não podia lutar porque ele tinha uma doença que impedia ele de segurar uma espada. E nessa, que é a parte mais interessante, os dois estão felizes porque, tipo, eles estão conseguindo lutar finalmente. Aí, o que acontece? Nem tudo são flores e a gente tá falando de uma luta até a morte entre um deus e um humano. O Suzano vai e usa a sua técnica muito assim, muito porradeira, muito foda, sabe? Ele cata lá a espada assim e daí todo mundo fica tipo, nossa. O Izanami, é Izanami? Aí, gente, tem Izanami e Izanagi.
Só pra vocês terem uma noção disso. A mitologia japonesa é muito legal. Eu aconselho vocês pesquisarem sobre. Isso é uma técnica que foi criada em harmonia com a humanidade. Isso meio que faz ele não gostar muito da técnica. Mas, tudo bem. O Okita, ele acaba recebendo o dano do ataque. Só que ele desvia e ele acaba não recebendo todo o dano. Porque se ele tivesse recebido todo, ele tava morto ali mesmo. Ali o recorde of Ragnarok já tinha acabado. E tá um momento de intenção dos dois lados, porque assim, 2 vitórias e os deuses ganham. A humanidade precisava ganhar essa. Porque senão eles iam ficar muito perto da destruição. Aí acaba que, como o Okita é espertinho e desvia lá, ele fica mais animado ainda pra lutar. E nisso ele acaba soltando o poder que tá dentro dele, assim, a habilidade, por assim dizer. Porque ele tá muito forte. E uma coisa que eu não gostei muito nesse episódio foi a pouca interação que teve com a Valkyria do Okita. Porque a gente vê ela muito pouco mesmo dentro do episódio, tá? Em comparação com as outras, eu achei que eles podiam ter melhorado um pouquinho. E nessa luta dos dois vai se intensificando, porque, pô, a arena já tá toda destruída. As casinhas de Kyoto já tá toda acabada, porque o Suzano ele escolheu que a arena fosse em Kyoto. Porque ele gosta também, ele passou um tempo com a humanidade e pelo visto se afeiçoou a ela. Aí o Suzano tá pra usar de novo aquele ataque dele, fodão que ele usou da primeira vez. O Okita acaba conseguindo desviar e dar um salto no ar. Nessa hora o Suzano tá pra dar outro ataque e o Okita lança a espada no pé do Suzano. É muito boa essa parte. Tipo, Aí o coleguinha desequilibra, acaba caindo. Só que ainda assim ele é o deus ali da arte da espada, né? E consegue acertar outro ataque no Okita. E nesse contra-ataque que o Suzano dá, o Okita leva dano, mas continua a luta. Os dois ainda estão de pé, acabado, fudido, com sangue escorrendo, roupa rasgada, osso quebrado. Estão lutando ainda. E eles estão dando tudo de si nessa luta porque é a única luta que eles podem fazer isso. O sonho do Okita era conseguir isso, sabe? Era esse desejo de poder fazer aquilo. Ele queria, esse era o sonho dele, literalmente. Ele não estava se importando se ele ia queimar a existência dele pra isso. Ele ia fazer. E essa parte eu acho muito legal. Muito boa mesmo em vários sentidos. Bati no microfone sem querer. E pela história do Okito, a gente vê ali que ele tinha alguma coisa dentro dele que o impedia, sabe? Essa coisa, ele chama, no caso, de Onigo, ou Onigoro, algo assim. Mas é basicamente aquele conceito de que se você deve dar tudo de si, sabe? É isso que Record of Ragnarok tá falando, pelo menos, nessas 2 últimas lutas. O Apolo e o Leônidas foi a mesma coisa, sabe? Dar tudo de si ali, queimar a sua alma e fazer aquilo de todo o coração. É isso que tá rolando. O Onigo é aquele demônio que ele precisa passar por cima. É o obstáculo que ele tem que superar para conseguir chegar em algum lugar. Se você assiste anime, você sabe que isso é muito comum. É o Asta com o Lieb, o Naruto com a Kurama, o One Piece com as Akuma no Mi. O conceito de demônio é literalmente aquela coisa que você deve superar, que você deve controlar para atingir o seu potencial máximo. E o Okito, ele supera isso. Ele consegue vencer isso a ponto de chegar na existência de um deus. E a luta dos dois tá tão, mas tão forte que a espada do Suzano acaba quebrando. E é aí que o Suzano ele atinge o seu ponto máximo. Porque ele não precisa ser o melhor com a espada. O melhor espadachim é aquele que luta usando uma espada sem a espada. Isso pra mim não fez total sentido nenhum, tá? Não fez, mas eu entendi ali o que eles queriam dizer. Porque ele já é um guerreiro muito poderoso. Então, ele usa o ar, literalmente. A espada dele quebra e ele se coloca em pose assim, sabe? Como se você estivesse brincando quando você é criança imaginando uma lutinha de espada. É isso. E é simplesmente perfeito essa hora. Porque os dois estão no seu ápice. Eles estão ali cansados, eles estão derrotados já, mas a luta tem que acabar. E nisso eles desferem seu último ataque um contra o outro, que é muito bom, tá? Esse é o ápice do Suzano e esse também é o ápice do Okito, porque o Okito, ele conseguiu agora tudo, sabe? Fazer tudo o que ele nunca pôde. Ele conseguiu dar tudo de si, ele deixou a alma dele ali, ele queimou a própria existência para poder realizar o sonho dele. E o Suzano, que nunca tinha conseguido evoluir muito mais do que aquilo que ele já tinha chegado,
porque ele era um deus, então tecnicamente ele nasceu perfeito. Nunca houve adversidade na vida dele para ele chegar onde ele tá hoje. Agora ele chegou a ponto dele dominar a técnica de lutar, de ser um espadachim sem uma espada. E isso é simplesmente genial, do ponto de vista de roteiro, da história. Essa foi a luta que eu fiquei torcendo pra dar empate. Os dois saírem de lá vivo, porque eu gostei dos personagens. Foram bem escritos, foram bem desenvolvidos, tá? Vale a pena. Essa parte vale muito a pena. Mas, infelizmente, quem acaba ganhando é um só. É bom que foi o Okita que ganhou, mas é triste porque o Suzano perdeu. Por mim, podia ter sido empate. E só pra constar, o Okita, ele literalmente ia morrer no final de coisa. Se o pai do Susanoo não tivesse salvado ele. Ele salvou com a desculpa de que o Suzano lutou com tudo de si, conseguiu se superar, chegar ali no ápice. Só que eu tenho minhas dúvidas. Mas essa parte faz um pouco de sentido porque tem uma frase dentro de Record of Ragnarok agora que eu acho que é muito bom pra essência do anime, demonstra toda a essência do anime. No abismo da morte, crescer e evoluir em meio às adversidades e ao desespero é o que significa ser humano. Eu achei essa frase perfeita porque ela demonstra uma coisa muito legal sobre a gente e principalmente sobre a obra. Record of Ragnarok não é só sobre deuses contra a humanidade. É sobre o que é ser humano. A que ponto a gente chega. Os deuses querem destruir a humanidade porque a gente só faz merda. E no caso, essas merdas que a gente tá fazendo é o que tá destruindo a gente. E tudo que a gente tem que fazer é olhar um pouco pra vida real. É olhar um pouco o que tá acontecendo ao nosso redor. A natureza tá ficando desbalanceada. A gente tá com medo da revolução das máquinas, mas a gente deveria ter medo da revolução da natureza, porque ela vai chegar muito primeiro. Aí é só questão de tempo pra saber quem que vai extinguir a humanidade primeiro. A gente não tem necessariamente predadores naturais. Nós somos nossos próprios predadores, ok? E agora aqui sobre a minha teoria, é que eu acho que o Izanagi tá salvando quem ganhou, porque em algum momento em Record of Ragnarok vai acontecer uma guerra. Por quê? Lembra que eu falei sobre os primordiais? Então, lá numa parte do anime não, do mangá, porque ainda não temos essa temporada animada, dona Netflix, faz favor? Qualquer estúdio de animação, se quiser animar, vai ficar muito legal isso. Mas o Buda, ele tá confrontando o Odin. Porque, como é que eu posso explicar pra vocês? O motivo que fez a Brunilda lutar foi o Siegfried. Ele vai até Odin pra saber quem é o Siegfried. O Siegfried é o namorado da Brunilda. E nesse capítulo, a participação dele é bem maior que nos outros, porque ele conversa mais. É ele que tá contando a história dos deuses primordiais pra Gol. E a Gol, ela é sequestrada pelo Nostradamus. O Nostradamus é um carinha muito sem vergonha. A gente vê também nessa parte um pouco do poder que Odin tem. E ele é muito grande, tá? Odin, assim, cata a lança dele, agulha, taca no chão. Buda fala assim, pô, vou ter que lutar aqui. Mas porque o cara é fudido de poderoso. Sério, pensa num velho porradeiro em Record of Ragnarok. É o Odin. Eu ouso dizer que o Zeus teria dificuldade em ganhar dele ali, ok? E, assim, nessa hora, o Bel aparece e acaba protegendo o Buda. Protegendo entre aspas, ele tá curioso, ele quer explicações sobre os primordiais, mas principalmente sobre uma parte do livro que tem uma profecia que cita Odin, falando que Odin vai dar o seu próprio corpo para acordar os deuses primordiais. E nessa hora é que rola o rage ainda maior de Odin, aí vai ser Odin contra Buda e contra o Beelzebub. E olha, o negócio fica louco. Se não fosse o Thor aparecer e impedir isso, tinha rolado um massacre ali mesmo. O Thor, ele pede pra todos terem respeito aos guerreiros que acabaram perdendo essa luta ali no Record of Ragnarok. No torneio, no caso. Porque ali estão os guerreiros e é melhor não lutarem, não se enfrentarem até que o torneio tenha acabado. E aqui depois a gente passa pro Nostradamus já sequestrando a Gol e levando ela até o Siegfried. Ela fica meio desesperada no começo e tudo mais, mas Siegfried, falar nome nórdico é difícil, tá, galera? É complicado.
o Siegfried acaba entregando para ela uma história muito legal, que é sobre os 4 primordiais que existiram no início. É Ymir, Caos, Satã e Odin. Esses são os deuses mais poderosos. E eles já existiam muito antes dos outros deuses, mas conforme foi passando o tempo, além dos deuses primordiais, acabaram surgindo outros. E aí veio o Izanami, sabe? O pessoal básico e tudo mais. Até que começou uma guerra, porque os deuses primordiais, eles acreditavam que os outros deuses não eram necessários, eles eram fracos. Aí começou uma guerra. Depois de muito tempo, eles acabaram sendo aprisionados, os 4. E nesse aprisionamento, como eles não conseguiam sair, eles deixaram a divindade deles para trás. Eles colocaram ela nas armas, nos objetos, e deixaram elas escondidas no mundo. Aí, com os 4 presos, essa história foi meio que se perdendo, sabe? Meio que deixaram pra lá, esqueceram e tudo mais. Até que alguém achou uma espada. Um deus qualquer escalou lá uma montanha, tinha uma espadinha enfiada no negócio. E ele foi escalando. Ele tinha um livro que eu acho que é esse livro que o Beelzebub encontrou depois de muito tempo. Aí ele achou essa espada e na hora que ele pegou ela, todo o poder que tava na espada passou meio que pra ele. Acho que não foi todo o poder, mas ele se tornou muito poderoso. E esse deus ele passou a ser conhecido como o regente do panteão nórdico, que no caso é o Odin. Ou seja, o Odin atual não é necessariamente o mesmo Odin dos 4 primordiais. Realmente ele era um dos primordiais, mas não é aquele, entendeu? É tipo um bagulho de reencarnação. Só que o que deu a entender até agora é que esse Odin ele quer ressuscitar os outros 3 primordiais para eles conseguirem dominar as coisas, sabe? Fazer a bagunça geral. Concluir o que não foi terminado no começo. E eu acho que Record of Ragnarok ele vai se aprofundar ainda mais nisso. Eu também tô achando que o Timo Raya não vai ganhar a próxima luta. Intuição. Ou talvez ele ganhe, só que daí a próxima vai ser perdida. Tomara que o Loki perca essa luta, de verdade. Loki tá sendo um personagemzinho que tá dando uma dor de cabeça. Mas você acompanha o anime? O anime não, o mangá, eu tenho que me acostumar com isso. Mas se você acompanha o mangá, deixa aí nos comentários o que você tá achando de tudo isso. Porque Record of Ragnarok é muito legal. No começo a história parece que vai ser bem simples. Mas ela é bem mais profunda do que se propõe, viu? Ou do que se parece propor. Tô esperando a luta agora do Timo Raya contra o outro colega, acho que é o Anubis, né? Vamos ver no que vai dar. Mas eu achei que a história foi muito melhor desenvolvida aqui, ok? Muito melhor desenvolvida nesse capítulo, basicamente. Se você é novo aqui no canal ou caiu aqui de paraquedas, eu tenho outros vídeos além desse falando sobre Record of Ragnarok. Eu vou deixar aqui em algum lugar na tela o cardzinho para você conferir a playlist de Record of Ragnarok. Eu falei todos os episódios até agora, até a última luta que foi entre o Okita Souji e o Susanoo. Não deixe de conferir não, tá? Isso me ajuda bastante. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Mas, antes de fechar o vídeo, eu tenho um último recado a dar pra você. É mais pra você que me acompanha, porque parece que tem 1 ou 2 pessoas que me acompanham constantemente aqui. É que eu sei que eu prometi 2 vídeos na semana, mas eu não tô conseguindo não, porque tá meio corrido e tudo mais. Então, por enquanto, eu vou lançar um vídeo na semana só, tá bom? Mas assim que tudo se estabilizar, eu volto a lançar 2. Obrigado, pessoal, e até a próxima.